Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu venho gravar essa pequena mensagem. Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2017. Agora são aproximadamente 11 horas e 30 minutos da noite, né? São 23 horas e 30 minutos. E eu vim gravar, queridos, essa mensagem agora porque o Senhor me incomodou muito para gravar essa mensagem e eu preferi fazer agora em que a minha casa também se encontra um pouco mais calma, meus filhos estão dormindo e eu tenho mais tranquilidade para falar sobre esse assunto e, e também para que eu não me esqueça, né, daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu espírito. Essa semana, alguém, eu não me recordo muito bem quem, mas eu acredito que foi no meu trabalho. Teve uma das pessoas que trabalham comigo, um dos professores que trabalham comigo, comentou algo sobre o ex-governador aqui do Rio, ex-governador Sérgio Cabral, que está preso. E essa pessoa estava comentando que o Sérgio Cabral parece que tinha saído uma notícia na mídia dizendo que o Sérgio Cabral tinha se convertido, que agora ele era evangélico. E o assunto não rendeu, né? Não continuaram falando sobre o assunto, mas o pouco que disseram é aquilo, queridos, que vocês já devem ter visto muitas vezes, igual a mim. Eu já presenciei muitas vezes pessoas não cristãs, pessoas ímpias, quando sabem que alguma pessoa da mídia, né, se converteu, um ator, uma atriz, um político, um apresentador de televisão, um cantor, e normalmente eles sempre falam que a pessoa, né, tá querendo se esconder de alguma coisa, ou eles dizem, se converteu agora, já matou, já fez e já aconteceu, já roubou, já fez isso, já fez aquilo e agora se converteu, né? Já reparou que todo mundo se converte na cadeia? E aqueles comentários que a gente já está tão acostumado a ouvir, não é? E infelizmente virou até moda essa questão de algumas pessoas da mídia se converterem e isso virar um boom, né, de notícias na internet, no jornal, na TV e em tudo quanto é lugar. Mas a gente sabe que a maioria dos comentários são depreciativos, né, são comentários que ridicularizam essas pessoas que se converteram. Pois bem, o assunto não rendeu, eu também estava ocupada fazendo uma outra atividade, eu não pude conversar também ali naquele momento, eu só ouvi o que estava acontecendo naquele momento ali naquela sala. Mas o Senhor me levou a pensar sobre isso, sobre a conversão dessas pessoas da mídia. Quando essas pessoas que eu falei que, né, políticos, artistas, músicos, cantores, né, se convertem. E aí eu comecei a pensar sobre isso, porque, queridos, eu nunca parei para pensar nessa questão a fundo, né? Na verdade, eu nunca dei muita importância à conversão dessas pessoas, não, né? Eu sempre, dentro de mim, eu sempre pensava, eu pensava como a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos também, né? Ai, mas será que se converteu mesmo? Aí eu pensava, nossa, mas eu não posso pensar assim porque eu estou julgando a pessoa, né? Eu não posso dizer se a pessoa se converteu mesmo ou não, porque eu não a conheço. Então eu procurava não pensar sobre esse assunto e deixava para lá, deixava o assunto para lá. Mas dessa vez não, dessa vez eu resolvi pensar sobre o assunto e eu comecei a questionar e comecei a perguntar ao Senhor. E eu comecei a perguntá-lo, falei, Senhor, estão dizendo que ele, o Sérgio Cabral, se converteu. Eu já vi muita gente da mídia se converter, se tornar evangélico, por assim dizer, né? Senhor, mas eu não quero julgar a pessoa.
será que a pessoa se converteu mesmo, Senhor? E eu comecei a pensar. Falei, será que se converteu mesmo? Será que se eu disser que essa pessoa está só querendo se promover ou está querendo tirar algum tipo de benefício ou vantagem nesse novo título de evangélico, né? Nesse título, será que eu não estou julgando a pessoa mal? Será que eu não estou cometendo um pecado, colocando o nome dessa pessoa na berlinda, né? E dizendo que não se converteu nada? E aí esse questionamento ficou na minha cabeça naquele dia, eu vim para casa pensando nisso e eu pedi ao Senhor uma resposta. O Senhor, me dá uma resposta, né? Como nós cristãos devemos reagir se alguém perguntar, e aí fulana, e aí cicrano, você sabe, você tem certeza se o fulano se converteu? Você é crente, né? Você acha que ele se converteu mesmo? Falei, e se alguém me perguntassem, o que que eu respondo para essa pessoa? Eu, na verdade, eu não sei o que eu respondo para um ímpio se ele perguntar para mim se eu acredito na conversão do Sérgio Cabral ou de qualquer uma outra pessoa que tenha se convertido. Então, eu pedi ao Senhor que me desse uma resposta. E graças a Deus, o Senhor muito graciosamente me respondeu. O Senhor me respondeu, queridos, com a frase que João Batista fala em Mateus, no capítulo 3, versículo 8. O Senhor falou assim para mim, filha, você vai saber se uma pessoa é realmente convertida se ela produzir frutos dignos de arrependimento. E isso acendeu uma luz na minha mente. E eu pensei, nós cristãos não damos importância a isso. Nós não damos importância a isso. Ou a gente repudia essas pessoas da mídia que se converteram, porque a gente não acredita na conversão delas, ou a gente acolhe inocentemente todos eles que se converteram e acha que eles já são pessoas transformadas, libertas, são realmente nossos irmãos em Cristo, acolheram realmente a Cristo e a palavra. Nós, irmãos, temos tendência a ir para um dos dois extremos. Ou a gente acolhe de vez, ou a gente repudia. E o Senhor ele me chamou a atenção com esse versículo de Mateus, capítulo 3, versículo 8. Onde João Batista diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então o Senhor começou a ministrar ao meu espírito. A resposta que você vai dar às pessoas quando perguntarem a você se você acredita na conversão daquela pessoa, daquela outra pessoa, vai ser essa. Eu acredito na conversão de fulano de tal, se ele começar a produzir frutos dignos de arrependimento, que é o que diz a palavra de Deus. Então, queridos, por que eu estou tocando nesse assunto e por que o Senhor me incomoda tanto para tocar nesse assunto? Porque a gente cristão deixa isso para lá. A gente não liga, a gente não se importa. Não é? E a gente muitas vezes taxa a pessoa dizendo que a pessoa não se converteu realmente. Só que o que o Senhor está nos chamando a atenção, queridos, é para que a gente observe essa pessoa. A palavra de Deus diz que nós somos espetáculo. A partir do momento que nós estamos com o Senhor, nós somos como espetáculo para esse mundo. Né? As pessoas estão nos observando o tempo inteiro. Então nós, queridos, também devemos observar se essas pessoas da mídia que se dizem convertidas, se elas estão produzindo frutos dignos de arrependimento. Porque a conversão, queridos, é mudança. Conversão ainda é mudança. Isso não mudou. A conversão não é adaptação de valores. Conversão é mudança radical, genuína, verdadeira. Quando eu me torno um cristão, quando eu me torno um seguidor de Cristo, quando eu falo para Cristo, Senhor, entra na minha vida e me muda, o Senhor diz na palavra dele que ele quer nos tornar nova criatura. Se você ler Efésios, capítulo 4, versículo 22, lá diz o seguinte, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
despir-se do velho homem. O velho homem fica para trás, queridos, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. O nosso modo de pensar é renovado. Esses são os frutos dignos de arrependimento. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Veja bem, semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esses são os frutos de arrependimento, queridos. Então, como é que eu vou saber se o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, realmente se converteu? A partir do momento que ele, na sua caminhada cristã, já que ele se diz convertido, começar a produzir frutos dignos de arrependimento, sabe? Se despir do velho homem, não se corromper por desejos enganosos, ser renovado no modo de pensar e se revestir do novo homem. Mais embaixo, queridos, no mesmo capítulo, no versículo 28, diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Veja bem, queridos, o que furtava, não furta mais. Ou seja, tudo aquilo que você praticava quando era ímpio, que você achava normal fazer porque você não tinha o conhecimento da verdade, tudo aquilo fica para trás, querido. Conversão é mudança de rota. Conversão não é trazer o evangelho para se adaptar à nossa vida. Conversão é a gente se despir do velho homem e entrar no que diz o evangelho, entrar na linha, né, como dizem por aí. Então, queridos, por que eu estou querendo dizer isso hoje? Por que o Senhor me incomodou tanto para dizer isso hoje? Porque o Senhor quer que a gente observe esses frutos dignos de arrependimento. A gente deve observar. Sabe por quê, queridos? Porque essas pessoas da mídia, elas são formadoras de opinião. Essas pessoas da mídia se convertem e logo, logo, queridos, em algum lugar, elas vão ganhar um púlpito para pregar, para testemunhar da sua conversão. Elas vão escrever livros, elas vão fazer vídeos, elas vão produzir artigos. E como é que você vai consumir, queridos, o que essa pessoa está ensinando se ela não produz frutos dignos de arrependimento? Se você já toma a conversão dela como sendo algo verdadeiro, sem observar se ela está produzindo frutos dignos de arrependimento. Outra coisa, produzir frutos dignos de arrependimento não é do dia para a noite, isso leva tempo. Isso leva muito tempo. Então, meus queridos, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês, o que o Senhor quer chamar a nossa atenção é: você não vai julgar a pessoa, você vai observar e ver se ela está produzindo frutos dignos de arrependimento. Conversão é mudança radical de vida. A pessoa não vive mais ela, Cristo é quem vive nela. Uma vez que Cristo passa a viver nessa pessoa, queridos, é inevitável que ela comece a produzir frutos dignos de arrependimento. Entendem? Então, meus queridos, o Senhor nos chamou para sermos novas criaturas e não criaturas adaptadas. Sabe? Não é o velho homem adaptado, um velho homem que continua nas práticas antigas, mas agora pegou o hábito de ler Bíblia. O velho homem que continua nas práticas antigas, mas agora pegou o hábito de orar, agora pegou o hábito de frequentar um templo, uma congregação, uma igreja. Não, queridos, não é isso. Frutos dignos de arrependimento é de dentro para fora. A pessoa, ela muda de rota. Conversão é mudança de rota. E sabe, queridos, muitas vezes o Senhor coloca a gente à prova.
E essas pessoas que se convertem, né? A gente viu aqui no versículo 28, quem furtava não furte mais. Se a pessoa continuar furtando, ela não está produzindo frutos dignos de arrependimento. Se a pessoa, querido, se diz cristã, evangélica, seja lá o que for, dizendo que está seguindo a Cristo, mas ela não mudou de vida, o seu pensamento errado não foi renovado, ela continua na prática de coisas erradas, ela continua fazendo coisas erradas. Entra ano e sai ano, ela adaptou o evangelho ao estilo de vida que ela tinha, essa pessoa não se converteu, queridos. Eu não tenho medo em dizer que essa pessoa não se converteu. Foi o que eu disse antes. Se a pessoa se converteu, se Jesus entrou na vida dela, Jesus vai renovar e transformar a vida dela. É impossível essa pessoa não produzir frutos dignos de arrependimento. Então eu comecei a pensar na resposta que eu daria a algum ímpio se viesse me perguntar. E eu pensei, eu daria sim, Senhor, essa resposta. Eu diria que para eu acreditar na conversão daquela pessoa, daquele homem, eu teria que ver nele frutos dignos do arrependimento, porque a palavra diz isso. E um dos frutos dignos de arrependimento, seja desse homem que eu toquei no início, o nome do Sérgio Cabral, ou de qualquer outra pessoa, né, que a gente sabe que está provado que roubou alguém, né, que extorquiu alguém, seria a reparação, porque a nossa vida de cristão também, queridos, é uma vida de reparação. Você causou dano a alguém antes de se converter? Você tem que se reparar com essa pessoa. Não é? Você tem que parar de fazer o que você fazia antes, e se você tiver que pedir perdão a outra pessoa, você vai ter que pedir perdão. A palavra de Deus diz isso. E não tem como a gente dar jeitinho, queridos. Não tem como. A palavra de Deus é isso. É isso. E nós, como cristãos, nós temos que brigar para que essa palavra seja levada a sério, queridos. Tem muita gente lendo a Bíblia e não vivendo o que lê, não vivendo o que prega. A pessoa se converte quando você sair para evangelizar alguém, queridos. Quando você estiver evangelizando alguém, estiver acompanhando essa pessoa, esse processo de conversão da pessoa, por favor, não hesite em dizer para a pessoa que ela tem que viver a palavra que ela está conhecendo. Ela tem que viver. Por ela mesma, ela não vai conseguir. Ela vai precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus para isso. Mas tem coisas que ela consegue sim, sozinha. Tem coisas que são decisão do ser humano. O que é decisão do ser humano, Deus vai deixar para o ser humano tomar decisão. O que vem de Deus, o que é para Deus fazer, Deus vai fazer a parte dele. Amém, queridos? Então, em nome do Senhor Jesus, sabe? Não acredite em tudo que vocês veem. Todo mundo que está por essa mídia afora e que se diz convertido. Cuidado, queridos. Cuidado, porque às vezes você está consumindo o material dessas pessoas, livros, revistas, artigos, vídeos, tá consumindo essas coisas dessas pessoas sem saber se elas realmente estão produzindo frutos dignos de arrependimento, se elas realmente se converteram dos seus maus caminhos. Pede ao Senhor e ao Espírito Santo de Deus para que te dê discernimento, para que abra os seus olhos, para que você não comece a tomar tudo que aquela pessoa ensina como verdade. Essas pessoas são formadores de opiniões. E se a gente não tiver cuidado, queridos, depois a gente vai estar comprando ideias, comprando coisas dessas pessoas que são verdadeiras heresias e trazendo para dentro das nossas igrejas, para dentro dos nossos grupos de estudo, de ensino, né, para cima dos púlpitos das igrejas. Temos que ter cuidado, queridos. Temos que ter cuidado. Amém? E o cuidado que a gente tem é lendo essa palavra e praticando, porque essa palavra não erra. Não erra. Deus abençoe a cada um de vocês com discernimento. A cada um de nós, queridos, com discernimento. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.